Olá, querido irmão, querida irmã, que a paz de Jesus esteja no seu coração e na sua vida. Aqui é o João Cláudio da comunidade Missão Novo Caminho e estamos mais um dia com um minuto de bênção com a palavra. A liturgia desta sexta-feira nos apresenta o Evangelho de São Marcos, capítulo 4, os versículos 26 a 34. O Evangelho nos diz assim: Dizia também Jesus: O reino dos céus é como um homem que lança semente à terra. Dorme, levanta-se de noite e de dia. A semente brota e cresce, sem ele o perceber. Pois a terra por si mesma produz primeiro a planta, depois a espiga e por último o grão abundante na espiga. Quando o fruto amadurece, ele mete-lhe a foice, porque é chegada a colheita. Dizia ele: A quem compararemos o reino de Deus? Ora, com que parábola o representaremos? É como o grão de mostarda, que quando é semeado, é a menor de todas as sementes. Mas depois de semeado, cresce, torna-se maior que todas as hortaliças, e estende de tal modo os seus ramos, que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Era por meio de numerosas parábolas desse gênero que ele lhes anunciava a palavra, conforme eram capazes de compreender. E não lhes falava a não ser em parábolas. A sós, porém, explicava tudo aos seus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, queridos irmãos e queridas irmãs, vemos nessa palavra Jesus nos fazendo uma comparação. Vemos aqui no final dessa passagem o Evangelho dizer que Jesus muitas vezes para a multidão falava em parábolas, ou seja, ele procurava falar das realidades espirituais, invisíveis, eternas, de maneira que aquelas pessoas pudessem compreender. Por isso é que ele usava analogias, comparações. Ele usava de situações concretas da vida daquelas pessoas para que o que Jesus estava ali ensinando e muito mais revelando o mistério do reino de Deus e da fé, aquelas pessoas pudessem compreender. E ao compreender, fazer a experiência. Hoje Jesus nos fala, queridos irmãos e irmãs, do reino de Deus que é comparado a uma semente. Jesus começa a parábola contando que o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra, que dorme, acorda, que faz o seu trabalho de semear, mas que não compete a ele. Especificamente, lógico, ele precisa fazer a parte de semear, lançar a semente à terra. Como Jesus até mesmo conta numa outra passagem, ao falar de uma outra parábola também, a parábola do semeador, que é como aquele homem que sai e lança a semente. Lembramos dessa passagem, não é verdade, irmãos e irmãs? Aquele homem, o semeador, que lança a semente em vários lugares, numa terra boa, numa terra seca, numa terra cheia de espinhos, numa terra cheia de pedras. E aqui nessa parábola Jesus vai dizer que aquele homem então que lança sementes sobre a terra, que dorme, acorda e que vê a semente brotar, porque a própria terra produz o resultado dessa semente que foi lançada. Veja, querido irmão, querida irmã, Jesus ele fala que o essencial está na semente. A semente é o principal, num certo sentido. A semente é a essência principal. Tudo aquilo que vai acontecer, Jesus ele vai falar nessa parábola, depois do que aquela semente é semeada e lançada, e então aquela terra vai produzir. Jesus ele vai falar aqui. Aquela semente ela vai produzir a planta, depois vai produzir a espiga e por último o grão daquela espiga. Veja, queridos irmãos e queridas irmãs, Jesus, ao falar depois daquela semente de mostarda, que embora seja menor
quando produz os seus frutos e cresce, se torna maior, a tal ponto que as aves do céu podem ali se abrigar, né, e fazer os seus ninhos. Jesus ali, ao falar dessa maneira, nessa parábola, Jesus está falando da igreja. Mas veja, querido irmão, querida irmã, qual é o sentido que eu quero partilhar com você hoje nesse minuto de bênção. Embora Deus confia uma missão para a igreja, para cada um de nós, a mim e a você, de reproduzirmos os ramos para alcançar outras pessoas, porque é aquilo que Jesus veio dizer, né? Esta semente ela vai alcançar outras pessoas. Essa semente precisa, em primeiro lugar, partir do nosso coração, da nossa vida. Sem dúvida, queridos irmãos e queridas irmãs, Deus espera de mim e de você uma missão, um chamado de alcançar outras pessoas, porque esta é a missão da igreja. A igreja é esta grande árvore onde o Espírito Santo tem gerado outros ramos, né, para que esses ramos produzam também outras plantas, outras espigas, outros frutos, que é a vida de outras pessoas que vão sendo alcançadas. Mas a primeira grande graça precisa ser a semente que foi lançada. Hoje, querido irmão, querida irmã, se você pudesse olhar para dentro do seu coração, para a sua vida, você ainda consegue perceber dentro de você esta semente que um dia foi lançada e que por isso permanece ali, ela está continuando a gerar os seus frutos. Lembremos, por exemplo, São Paulo, ele, na carta aos Efésios, há uma passagem, um trecho onde ele vai dizer assim, né? Que Cristo habite pela fé em vossos corações, para que vocês possam compreender a largura, a profundidade e a altura da caridade de Cristo. Veja, é essa graça que a semente de Deus precisa fazer em nossos corações. Fazer com que a nossa experiência de Deus, a partir do nosso coração e da nossa vida, possa produzir, possa se multiplicar, para que então, através de nós, isso chegue às outras pessoas. Para que um dia, esta semente que foi colocada em nossos corações nos dê a graça de nos tornarmos semeadores desta semente. Quando Jesus ele fala do reino de Deus, que precisa reproduzir na igreja, ela parte principalmente desta primeira etapa, né? A igreja ela nunca vai crescer, ela nunca vai multiplicar se aqueles primeiros que receberam essas sementes não partiram dessa experiência. Cabe a mim e cabe a você, sem dúvida, esta missão de multiplicar o reino de Deus, que primeiro começa em nós, porque um dia essa semente foi colocada dentro dos nossos corações. O mesmo apóstolo Paulo, ele na carta aos Gálatas, ele vai falar de um tal fruto do Espírito. Veja, aí, né? Como nós estamos aqui meditando nesta parábola que Jesus fala, aquela semente ela vai produzir frutos, né? Então Paulo ali, ele vai relatar alguns frutos desse Espírito, né? A bondade, a mansidão, a temperança, a caridade, enfim, a mansidão. Na carta aos Coríntios ele vai falar dos dons do Espírito Santo. Esses dons estão em sua vida, irmão. Esses dons, esse fruto do Espírito, ele está abundante dentro de você, ele continua crescendo, ele continua se multiplicando. Porque antes de nós abraçarmos a nossa missão como igreja, de sermos semeadores do reino de Deus, precisamos perceber dentro de nós se esse fruto do Espírito, se esses dons do Espírito estão de fato nos levando a uma espiritualidade, a uma vida de oração, a uma conversão diária, a uma vida de santidade. É o que Jesus vai dizer. Quando essa semente dentro do coração do homem e da mulher produz esses frutos, então esta pessoa se torna semeadora do reino de Deus. É essa experiência, irmãos e irmãs, que nós estamos fazendo a cada dia da nossa vida. Que hoje, meu irmão, minha irmã,
a água do Espírito Santo, a água viva do Espírito Santo, possa vir sobre você, aonde quer que você esteja hoje, me ouvindo nesse minuto de bênção. Porque sem dúvida, meu irmão, minha irmã, esta semente de Deus continua dentro do seu coração. E hoje, através dessa palavra, se na sua vida esta semente não tem dado frutos e não tem te feito ser semeador do reino de Deus, que hoje, através desta palavra, esse reavivamento possa acontecer na sua vida. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família.